Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Haribo, Haribo, Haribo! Que prazer estar aqui mais uma vez, vamos falar sobre Krishna, falar sobre Deus. Em vez da gente conversar abobrinha, conversar coisa que atrasa, né? O que não leva a nada nesse mundo material, vamos conversar sobre Krishna. E conversar sobre Krishna é incrível. Principalmente quando temos aqui o livro Néctar da Devoção. Finalmente conseguimos voltar ao Néctar da Devoção. E nós vamos aqui para essa parte das características do serviço devocional, que eu falei numa aula lá atrás. E a gente passou aí 3 aulas, passou e não fizemos o que devia ser feito, mas vamos terminar. Um devoto de Krishna, ele sempre termina o que começa, ok? Por quê? Porque o devoto de Krishna, ele tem a energia de Krishna. Então Deus criou esse universo material, né? E quando Deus cria esse universo, tem todo um planejamento para acontecer tudo que tem que acontecer. E os seus agentes, né, os semideuses, todos os seres, né, dotados de poderes potencializados por Deus para realizar tudo aquilo que essa estrutura universal comporta para dar subsistência, né, e manutenção dentro das evoluções de espécie, né, está acontecendo perfeitamente. Então Deus, quando ele começa o universo e ele entra como o Senhor Garbhodakashayi e Vishnu, ele vai terminar a função do universo. Depois o universo vai ser dissolvido, vai entrar novamente em Deus, e aí esse universo vai se reencarnar novamente dentro daquilo que se chama a energia material. Assim também, Deus, né, Krishna, Vishnu, ele tem um plano na sua vida. E por isso ele entra dentro do seu coração. E a gente acha que está isolado, né, que Deus não está influenciando. Mas você pode ter certeza que Deus está te levando para onde Ele quer. Muitas coisas que acontecem na sua vida, muitas coisas que você ouve, muita associação, tudo isso é Deus fazendo arranjos externamente para você chegar no ponto que Ele quer. O que Krishna quer no Bhagavad Gita? Ele quer que você reestabeleça a sua situação amorosa com Ele. Que você entre, né, pratique o serviço devocional nessa forma humana, que você faça esse sacrifício da autorrealização, de modo que não tem escapatória. Se você está na forma humana de vida, significa que Deus te colocou nessa forma com essa necessidade da evolução da consciência. E você, se você está recebendo conhecimento e você não ajuda nesse fluxo divino, então essa sua resistência vai criar sofrimento, desarmonia. Compreende? Porque você não pode ter um ideal
maior que o de Deus. Você não pode achar que a vida tem que ser do jeito que você imagina, de acordo com os seus gozos, com os seus prazeres, com aquilo que você acha que é agradável. Você nem sabe o que é a vida. De modo que você só vai conquistar esse conhecimento sobre a vida quando, né, você tomar consciência de si mesmo, ou seja, quando você se autorrealizar, quando você conhecer a verdade de si mesmo, conhecer mesmo, realizar, não só saber que você é um espírito, mas quando você viver como um espírito rendido aos pés de lótus de Deus, já que agora você sabe quem é Deus, a suprema personalidade, o Senhor Krishna, Vishnu no seu coração, você começa a caminhar no mundo co-criando com Deus aquilo que Deus quer que você faça nesse mundo. Você não pode ser rebelde eternamente, compreende? Porque há um limite de sofrimento para o espírito, né? Chega uma hora que o espírito vai ajoelhar. Porque se você está repetindo as mesmas coisas que estão te estacionando nesse mundo há bilhões de anos, há inumeráveis encarnações, vai chegar uma hora que você vai ter que se perguntar qual é a desse mundo? Por que eu estou aqui? Quem é Deus? Onde está Deus? Uma hora, né, depois de muito sofrimento, a pessoa ajoelha e reza né, para fazer a vontade de Deus. Por isso que o Mestre Cristo ele fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sendo que a terra, né, representa esse mundo, né, dos corpos da personalidade, que é os corpos sutis e grosseiros, né, o corpo astral, o corpo mental, o corpo energético, o corpo físico, representam a terra. Então nós temos que cristificar esse corpo, essa terra, né, e conectá-la com o céu. O que é o céu? O céu é a alma, o corpo da razão, o corpo da inteligência superior, o corpo que se dedica ao espírito. Então você tem vários corpos, né, como a gente sempre fala. Esses corpos se ligam a chakras, a centros de energias que se manifestam sempre, ok? O mundo celestial, ele está aqui agora. Né? O mundo celestial é o mundo da mente, livre do plano astral e do físico. Os semideuses que habitam lá, né, eles estão diretamente em nível de consciência de forma, manifestando o mundo mental. Mas nós também estamos agora mesmo no mundo celestial. Depende de nós nos qualificarmos mentalmente para termos as experiências celestiais. E agora que a Terra está entrando na quinta dimensão, a gente vai começar a sentir isso, né, mais profundamente. A ideia é que o espírito ele consiga viver em todas as dimensões ao mesmo tempo. Por isso que é chamado, né, nós somos chamados de multidimensionais, no sentido que nós temos um veículo para cada dimensão da manifestação das experiências que Deus nos coloca, né, como ferramentas de evolução para a gente compreender o que a gente está fazendo aqui. Então, da mesma forma, o mundo espiritual, Vrindavana, Krishna Loka, Vaikuntha Loka, ele está aqui agora, certo? Ele está aqui agora, depende de você entrar em contato com Deus. Por isso que Krishna ele fala, né? Onde está Vrindavana? Aí Deus fala assim, Vrindavana está aonde está um devoto puro meu. Se você é um devoto puro de Krishna, né, de Deus, você está em Vrindavana. É uma questão de sintonia de consciência. Por isso que Krishna fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me. Né? E aí, quando você abandona esse corpo, você já está na sintonia com Deus e vai para o mundo espiritual, mas esse mundo espiritual, né, ele já está aqui agora. Só que você vai mesmo, assim, em pureza de existência para o mundo espiritual, porque você pensou a vida toda, né, em como, quem é Deus, como que eu posso me relacionar com Deus, como que eu posso servir a Deus. Aí você está sempre ouvindo sobre a divindade, sem fanatismo, simplesmente porque você compreendeu que a
a vida, né, do espírito é viver em comunhão com a vida de Deus, de modo que não há problema nenhum, certo? Então vamos aqui, ó, a características do serviço devocional puro. Eu falei, né, que tinham seis características que definem o mérito, né, o crédito da pessoa que entrou nesse tipo de serviço devocional, onde ele vai se limpar das contaminações, né, mentais, intelectuais e todas as contaminações dimensionais, e vai atingir um ponto de pureza, onde ele vai ter os méritos desse serviço devocional que é praticado mais com a mentalidade pura. Por isso que nós cantamos, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós cantamos esse nome para que a poeira, a sujeira do nosso coração, ou seja, as intenções mais animalizadas, sejam abrandadas para que possamos, né, através do contato com esse nome divino, fazer com que o nosso espírito possa ter espaço em nosso coração para aparecer. Ou a nossa imagem, como eu falei na aula passada, no espelho, você poder se ver. Tá? Então você tem que fazer alguma coisa por você mesmo, se você quer adquirir essa pureza de consciência e viver aqui nesse mundo material como aquilo que você realmente é e que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você desperte desse sonho de Maia. As pessoas, elas estão assim, satisfeitas por estarem dormindo, né? Aí lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita, Krishna explica o que são as forças de Maya. São 3 forças, e essas forças elas se misturam, né? E aí tem uma infinidade de situações, de corpos, de lugares, de planetas, que vão surgindo em função dessa mistureba de modos da natureza material. Tudo explicadinho, né? Aí Krishna fala, quando você se situa em mim, eu retiro esses modos da natureza material e você passa a me ver, né? Intuitivamente, o espírito, ele sabe da presença de Deus no coração. E Krishna fala, eu sou um amigo, eu estou levando você para o ponto em que eu pretendo, a partir do momento que você entrou nesse mundo material, né? A gente entra, cai no mundo material, aí chega num ponto que é essa forma humana, e a partir dessa forma humana a gente começa a evoluir em consciência, né? Vai para regiões arcangélicas, angélicas, tem toda uma estrutura hierárquica de formas para determinadas consciências mais elevadas, e até você se libertar. Ou você pode se render diretamente a Krishna, e ele fala, se você se rende a mim diretamente, você nem passa por formas de anjo, de nada, você já vai direto. Então essa é a vantagem da forma humana de vida, e é por isso que ela é cobiçada pelos espíritos que já têm, né, essa sabedoria. Que na forma humana eu tenho essa vantagem de que se eu me ater, né, se eu me render a essa instrução da autoridade divina no Bhagavad Gita, que é uma instrução bem simples, né? Porque quando Krishna prega para Arjuna o Bhagavad Gita, ele coloca Arjuna em ilusão, para que ele possa falar numa linguagem assim bem simplificada, que é o que estamos fazendo agora no estudo do Bhagavad Gita que eu estou fazendo. Então, se você ouvir esse estudo do Bhagavad Gita, né, cuja inspiração eu estou fazendo, né, por Deus em meu coração, com certeza você vai adquirir toda a estrutura, a base para tomar essa decisão de seguir na sua forma humana em direção a Deus. Certo? O mundo agora, no momento em que estamos numa transição planetária, estão acontecendo opções de coisas, o mundo está melhorando, está entrando na luz, o planeta Terra, né? Lógico, tem outros planetas que ainda estão evoluindo de acordo com o plano de Deus, todos os planetas também vão evoluir, né? Porque o planeta Terra é um corpo de um agente planetário, tá? de um ser planetário. E aí esse ser planetário ele evolui também, porque o planeta é, né, o corpo de um ser planetário.
Assim como nós, né? Nossa forma, ela tem, né? É o corpo de um espírito que é você. E aí, junto com o planeta Terra, ou determinados planetas, você vai frequenciar igual de acordo com o momento da morte. E esse planeta Terra agora está sendo oferecido uma oportunidade de você ir para a quinta dimensão, que é vamos dizer assim, na escola tem uma classe superior a essa que você está. Aí você vai para essa classe, né? Então isso que está acontecendo agora. Mas o devoto, ele não está ligando muito para isso. Eu vou para a quinta dimensão, eu vou lá para o planeta do seu Brahma, eu vou para a 20ª dimensão. O devoto, ele não está pensando nisso. O devoto está pensando, eu quero voltar para Krishna Loka, quero voltar para Vrindavana. Pelo menos se você é um devoto de Krishna ou pretende ser um devoto de Krishna, essa é a dica de Deus, onde ele fala, né, no capítulo 8, alcançando o Supremo, que é esse título, de que ele vai te levar pessoalmente para Vrindavana se você estiver vivendo na consciência dele, aqui naquilo que se chama serviço devocional, onde você está sempre ouvindo sobre Deus, né, cantando o Mahamantra, se associando com devotos. Enfim, você tomou a atitude de a cada dia fazer um dia, como se fosse você estivesse frequentando uma aula, onde você vai dar muita atenção, você vai colocar o seu coração nessa intenção de seguir as instruções de Krishna, de Deus, e fazer a vontade dele aqui nesse planeta Terra. Então tem essa coisa diferenciada, né? De escolas, vamos dizer assim, místicas, metafísicas, e a consciência de Krishna. Porque a consciência de Krishna é o estado de consciência direto, amoroso com Deus. Certo? Quem ainda não entende que Krishna é Deus ou não aceita a posição de Krishna como Deus, há o tempo de preparo, né, nesse planeta, onde a pessoa vai tendo várias vertentes espirituais, fica muito apegado a regras, a regulações, a rituais. Mas no fim, Krishna fala, né? Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Abandona, Krishna fala. Verso, acho que 66 do capítulo 18, eu não me lembro. Abandona todas as variedades de ocupações materialistas, religiosas, políticas. Abandona tudo isso e simplesmente se renda a mim. Então, a instrução muito clara. Deus fala assim, por que você está criando tanta complexidade? A complexidade é entender por que você não quer se render a Deus. Então, se você compreende que Krishna é Deus e aceita isso, né? No início, apenas com fé, porque você não realizou isso, mas você tem que se render porque sua mente está contaminada. A rendição significa essa aceitação, tá? Então a fé é isso, não é uma fé cega, é uma aceitação baseada num conhecimento e na realização de devotos avançados. E aí você tem que fazer esse caminho, você tem que iniciar esse caminho. Por isso que às vezes fala assim, vai ter uma iniciação. Então você vai se iniciar com um mestre espiritual que vai te dar as chaves, né? Vai te dar o conhecimento, a sabedoria desse caminho. Está compreendendo? Então o mestre espiritual supremo é Krishna. E ele está falando do Bhagavad Gita. E um mestre espiritual, que às vezes vai falar de uma linguagem mais simples para você entender o Bhagavad Gita, ele simplesmente vai ter que repetir o que Krishna falou. Não tem um mestre que fale diferente do que Krishna falou. Ele vai... O que um mestre faz? Ele te ocupa em serviço devocional nesse mundo, de acordo com as tendências que ele vê em você. Tá? Uma alma mais avançada, ele tem essa capacidade de enxergar na outra pessoa aonde que está o falso ego dela. Onde que o falso ego dela segura o desenvolvimento da consciência. Aí ele vai atribuir àquela alma certas funções que às vezes ela não quer, mas porque é o falso ego dela, né? Esses devotos novos aí, eles querem ser mestres, né? Eles querem ensinar, eles querem, né,
regular o mestre espiritual. Eles acham que, né, eles estão ali rendidos, mas eles que têm que controlar. Então não é assim. O mestre é um representante de Deus. Então quando você se rende ao mestre, né, esse mestre, ele é a manifestação divina. Não tem diferença. Compreende? Então isso é um entendimento mais sutil da coisa. Aí a pessoa quer se render a um mestre, mas às vezes é uma moda, né? É uma necessidade, uma carência espiritual. Não, você tem que se render a Krishna através daquela pessoa. Mas aquela pessoa só vai repetir para você de uma forma mais inteligível, né? Dentro daquilo que ele está vendo em você, a mesma coisa que Krishna repetiu lá, falou para Arjuna no Bhagavad Gita. Ou as lições do Srimad Bhagavatam, ele vai explicar sobre o Vrindavana, como é que é. Mas essa realização toda é você que tem que ter. E essa realização que você vai ter vem da misericórdia de Deus, da graça divina. Quanto mais você está associado com o Mahamantra Hare Krishna, quanto mais você está ouvindo coisas espirituais, coisas relacionadas, né, ao Krishna Katha, os tópicos sobre Krishna, está cantando, né? Você vai aprimorando a sua energia e naturalmente você vai entender, porque você é um eterno servo amoroso de Krishna. Né? Por isso que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, ele diz, né, em seu primeiro verso, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, todas as glórias à união de devotos, né, avançados, puros, que estão realizados em Deus, que estão cantando a mensagem de Deus, que estão juntos cantando o nome de Deus, ou seja, que estão se associando dentro dessa intenção de manter uma egrégora energética onde todo mundo vai seguir em direção a Deus. Por isso que existem os templos, né, os mosteiros, as igrejas, seriam locais onde as pessoas se reúnem com uma intenção mais espiritualizada, onde gera-se uma egrégora que alimenta a parte sutil da pessoa, ou limpa, ou purifica. Certo? Então, mas a gente não pode fazer igual o banho do elefante, né? O elefante, sempre que ele toma banho, ele sai da água e deita na lama. Então não adiantou nada o banho do elefante. Então não adianta você ir rezar no mosteiro, ou rezar numa meditação, ou cantar uma japa, se depois seus pensamentos estão cheios de apegos materiais, de vícios, de hábitos que corroem, né, aquele trabalho que você fez para se purificar. Por isso é o orai e vigiai. Ora o tempo todo, né, orar, né, pedindo a Krishna, orar Hare Krishna, é uma oração. Você está lembrando de Deus. Né? Lembrar de Deus não você não precisa pedir nada para Deus. Só de lembrar de Deus, isso já é tudo, já é maravilhoso. Entende? E vigia, né? Vigia o quê? Seus pensamentos. Quando a gente trabalha no espírito, a ideia é usar a nossa mente de maneira correta. Você não vai poder controlar a sua mente, não existe isso. A mente é um instrumento que ele existe igual ao seu corpo material. Né? Ele é um corpo de energia mental, assim como esse corpo aqui é um corpo de energia física. Corpo astral é um corpo de energia de desejos. Mas você tem que saber aplicar todos esses corpos, né? Isso que significa a terra, né? E o céu, de acordo com a vontade de Deus. Você fala assim, eu vou usar esses corpos, eu vou usar os meus pensamentos, tudo para Deus. Aí Deus fala, pensa sempre em mim, usa os seus pensamentos para, de alguma forma, você estar sempre lembrando de mim e não se esquecendo de mim. É lógico que no decorrer do seu dia, né, vão ter vários esquecimentos, mas a prática espiritual é você sempre retornar ao ponto da lembrança. E você lembrar também que você não é o corpo material, que isso tudo aqui é temporário, vai acabar, você é o espírito. E aí o espírito ele tem que estar cada vez mais, né, inserido nessa lembrança
de si mesmo e de qual é a sua posição em relação a Deus. Tem que estar sempre lembrando. Por isso que Krishna fala, então se associe com pessoas que não deixam você esquecer isso, que estão sempre falando também sobre Deus, sobre o Espírito. Né? Por isso que a má associação, que são pessoas que estão querendo te levar só para gozos materiais, para entretenimentos que não tem nada a ver com Krishna, com Deus, pessoas que são maledicentes, pessoas que estão interessadas em outras coisas, em políticas, assim, enfim, né? Em nada que tenha a ver com Krishna. Então essa má associação é como um veneno que vai destruir a sua tendência espiritual, porque de acordo com a nossa associação a gente vai trocando energia, e aí essas pessoas elas estão poluindo o seu campo de pureza no qual você está fazendo a sua prática e o seu trabalho. Então tem que vigiar o tempo todo. Quem é essa pessoa? Mesmo que seja a pessoa mais íntima sua, que seja da família, que seja um amigo muito querido, você tem que entender, essa pessoa ela não está fazendo nada espiritual, ela não está afim de sair desse mundo com sucesso, né? Essa forma humana, ele não está afim de usar essa forma humana para, né, a função que Deus criou, que é despertar o amor para ele e finalmente se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes. Então temos que ficar muito, muito atentos a esses pormenores. Cada dia é uma luta nesse sentido. Não que você está lutando contra o mundo, mas que você está lutando contra a sua tendência de se desqualificar espiritualmente. Já que agora você tem o conhecimento, você já pegou o manual da liberdade da vida, que é o Bhagavad Gita, ou um livro como esse também, mas eu sempre cito o Bhagavad Gita porque é o livro base, é o livro que Deus falou diretamente, ok? Então, quando você pega esse livro base e faz dele a sua base, o seu alicerce nessa vida, no sentido do conhecimento, como a gente sempre explicou aqui, o seu mundo ele é o reflexo do seu conhecimento. Cada pessoa tem um mundo particular de acordo com as experiências, né, que ele vai adquirindo na vida, com as influências, com a escola, com a televisão, enfim, tudo ali, tudo na nossa vida vem passando informação para você, e você passa a enxergar o mundo de acordo com o lado das trevas, né? Que é o lado demoníaco, o lado que você só quer desfrutar da vida e nem sabe o que é vida, repito aqui, ou você quer desfrutar a vida, né? Nesse sentido superior, vendo a vida como a presença de Deus. E aí, né, a gente faz a pergunta, o que você está escolhendo agora? Quem são seus amigos? Para onde você gosta de ir mais? Como é que é o ambiente? Certo? Então, eventualmente, se você é uma pessoa mais elevada, você pode ir para qualquer lugar. Porém, você não pode sair do ponto da sua consciência. Igual Jesus, né, falava, né? Já que os doentes não vêm a mim, eu vou aos doentes. Então, uma pessoa que já atingiu um ponto de inteligência espiritual, de luminosidade interna, de relação com Deus, ele pode ir nos lugares mais baixos, que ele não vai pegar a energia negativa, porque ele está indo com uma função mais assim de levar, né, a energia divina para aquele lugar. Já, né, considerando isso, que quem está fazendo isso, como o Mestre Jesus, por exemplo, que veio dar, né, o modo de ser, né, o Cristo, né, que veio transparecer o Cristo, ele tinha uma missão de iluminar o planeta Terra. Isso aí não é fácil, né? Não é fácil você entrar nesse mundo de trevas com a luz divina, porque você vai ser combatido. Igual Arjuna, quando estava lá no meio do campo de batalha, Krishna falou, ó, você vai ser combatido. O exército que está aí à sua frente, ele é tenebroso, ele é bravo, ele é perigoso. Mas ao mesmo tempo Krishna fala, mas não tema, você já venceu o exército, porque você está comigo. Entende? Então não importa o que esteja acontecendo nesse mundo material, se sua consciência está fixa nos pés de lótus de Deus, no canto do santo nome,
nessa certeza querida e amada, né, de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que você entendeu o Bhagavad Gita, você carrega como uma carga, não intelectual, mas uma carga de sabedoria mesmo, nesse mundo, a essência do Bhagavad Gita, no qual o seu espírito começa a viver exemplarmente, né, as palavras de Deus, onde você leva as palavras de Deus para outras pessoas, então você está completamente seguro. Completamente seguro, não é uma questão de futuro. A questão é que você aqui agora está com Deus. E isso é fabuloso. Tá? Então você tem que você tem que fazer isso. Agora, se você for rebelde, eu não sei, eu tenho que fazer uma religião comparada, porque aquele mestre fala isso, esse mestre fala isso, então você sabe tudo, mas não segue nada. Essa é a verdade. Tem que escolher o que você quer seguir. Se você aceitou Krishna como Deus, você tem que se render a Deus. E tem que esperar a misericórdia de Deus se manifestar no seu coração quando você estiver mais receptivo através da limpeza. Você tem que se limpar. Você não vai ter o contato com Deus se você não tiver uma consciência apropriada para receber a força de Deus dentro do seu coração. Tá? Porque as pessoas querem as coisas muito fáceis, né? Aquela ansiedade, né? Entra na vida espiritual e daqui uma semana, né? Não, que aquele mestre falou que eu ia ter a iluminação em uma semana se eu pagasse lá R$ 500 a mais, né? Eu ia realmente me iluminar. E não é isso, é um processo. Você está aqui há bilhões, trilhões, centilhões de anos. A vida não tem pressa, o espírito é eterno. Porém, na forma humana, você toma essa atitude, você chega nesse ponto de tomar essa atitude. Agora, na vida humana, eu decidi que eu não quero mais ficar encarnando. Você tem essa chance, essa possibilidade. Então, por que não fazer isso? Né? Ah, mas vai demorar muito, mas 100 anos perto da eternidade não é nada, não é nem um piscazinho de olhos. Entendeu? 100 anos não é nada. E quantos anos você tem agora? Não importa a idade que você começa, você só tem que se render a Deus. Com coração, com sinceridade. E daí, Krishna, entendeu? Esse processo simplesmente vai manifestar a sua intuição. A gente não pode falar aqui o que é essa realização. Mas se você fizer isso, a sua intuição, você vai começar a sentir a presença de Deus no seu coração. E daí você vai ver que esse mundo, ele é um espetáculo, ele é um show, ele é um teatro, onde as pessoas que estão se relacionando a um determinado planeta, tudo está dentro do palco da criatividade de Deus para levar todo mundo, um dia, quando a pessoa se render a ele, para o mundo espiritual. E aí Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, ele vem dando assim de graça, assim, a misericórdia de Krishna está no santo nome de Krishna. E aí no terceiro verso, o Senhor Chaitanya fala, mas eles são tão desafortunados, são tão negligentes, tão insensatos, que eles não sentem nem atração por cantar o meu nome, que é a misericórdia personificada através do som. Compreende? Então isso aí é uma coisa que, entre aspas, né, chateia mesmo um pouco quem entende isso, quem já realizou o santo nome, mas não consegue fazer a outra pessoa cantar, mesmo que a pessoa ouça, olha, canta, mas ela não canta. Na verdade, o santo nome, ele não se revela, ele não se permite para essa pessoa que está cantando só com interesse materialista ou carente, não, que eu vou cantar porque é Deus. Não, você tem que cantar simplesmente porque o canto é a misericórdia de Deus que vai te libertar de todos os sofrimentos. Certo? E é nesse capítulo aqui que eu vou falar um pouquinho, né? Na primeira característica que Krishna fala assim, o serviço devocional puro traz alívio imediato para todos os tipos de aflição material. Tá? Aflição material é isso. Aflição material significa falta de consciência de Krishna. Não existe problema material.
Não existe aflição material, tudo isso está na mente. Então, aqui, Krishna fala, alívio imediato. Se você está vivendo em Deus, mas você tem que ter uma transformação na sua vida de verdade. Você tem que começar a viver em Deus, está sempre pensando nele, sempre se conectando, sempre em gratidão, né? Não tentando salvar o mundo, tentando falar sobre Deus, mas viver a sua vida. O que você escolhe na sua vida? Você tem que escolher alguma coisa. Se você escolher Deus e você está cansado de sofrer nesse mundo, está cansado de ter ansiedade, depressão, né, medo, insegurança, se você está cansado dessas coisas, você não aguenta mais, você não vê algo lá na frente, naquilo que se chama um futuro, que é outra ilusão também. Então Krishna fala, se rende a mim, se purifica, e através do serviço devocional puro, você vai ter alívio imediato. Certo? Quem está falando isso aqui é Rupa Goswami, um devoto que veio lá, é uma golpe que veio lá do mundo espiritual, a serviço de Chaitanya Mahaprabhu, aqui nesse mundo material, convocado diretamente por Krishna, para nos mostrar essas características aqui, iniciais, né, do serviço devocional puro. Não é só serviço devocional que você tem que almejar, certo? Você pode fazer uma porção de atividade para Krishna, mas fazer em pureza, com pureza de consciência, é isso que vai dar o alívio do sofrimento. Ah, mas eu estou fazendo muita coisa para Krishna, estou cantando o nome, mas continuo cheio de ansiedade, aí eu não consigo realizar aquilo. E quantos devotos já caíram de suas posições porque não entendem essa coisa tão simples. Então você tem que se purificar, e quando você for cantar o santo nome no estado puro, né, você vai estar sentindo Deus no nome. Quando você está lendo o Bhagavad Gita, você está sentindo Deus presente nas palavras, é outro êxtase, é outra dimensão de sentimento. Quando você está fazendo uma palestra, quando você está ouvindo sobre Krishna, é outra coisa, né? Ah, eu vou ali, vou ouvir sobre Deus, adore no templo, né? Na verdade, ele adora a praçada, né? Eu antigamente era assim, eu ia no templo só para comer a praçada. Agora eu como mais ainda. E aí eu não tinha interesse, assim, o cara sentava lá em frente à aula, falava, aí o cara ia um ano ouvindo, mas a praçada ele lembrava a praçada. Mas para praticar o serviço devocional que o devoto lá estava pregando, né, o tempo todo, ele não fez nada, porque não tinha interesse, está contaminado pelos modos da paixão ou da ignorância. Está deixando tudo para uma vida, né? Então é inevitável, uma vida você vai ter que se render a Deus. E o bom senso fala isso, por que eu não me render a Deus se eu entendo que eu estou viajando aqui nesse mundo, não sei de nada, não consigo entender essa energia, não consigo entender que eu sou diferente desse corpo, não entendo meus sentimentos, não entendo meus pensamentos. Então nós somos mortos-vivos, né? Somos zumbis. Eu lembrei aqui do sonâmbulo, né? O sonâmbulo, ele acorda de noite, ele conversa com você, ele vai lá na geladeira, ele come, né? Ele sai na rua, faz as coisas, volta e deita na cama no outro dia e não se lembra de nada. É um sonâmbulo. Aparentemente ele está acordado, desperto, mas ele está dormindo, ele não lembra de nada. Então as pessoas aqui nesse mundo material são sonâmbulas. Estão fazendo todas as atividades, as suas rotinas diárias, né, que são uma programação das trevas, mas eles na verdade fazem tudo dormindo, mesmo aparentemente achando que estão acordados. Assim como um sonho, né? Quando você está lá no sonho, você está fazendo tudo como se você tivesse acordado. E aí quando você sai do sonho, você lembra que foi um sonho, mas, poxa, parecia tão real. Então aqui, nesse mundo físico, né, também é assim. Então você tem que orar, você tem que vigiar, você tem que entender sempre os sentidos, interagindo com os objetos dos sentidos, com as pessoas, né? Entender a sua mente, o movimento da sua mente. O seu corpo físico nada mais é do que um pensamento centralizado dessa mente que te dá
as experiências materiais, mas você não é nada disso, você é a consciência que está por trás desse pensamento, né, materializado do corpo, que é o centro da sua mente, em específico, para viver as experiências multidimensionais. Compreende? Isso tudo é sabedoria. Mas o que você vai fazer com essa sabedoria? Você tem que observar os seus movimentos das trevas nesse mundo e o seu movimento da luz. E aí você tem uma inteligência. Essa inteligência escolhe o lado da luz, igual Arjuna escolheu o lado de Krishna. O lado dos guerreiros dele era todo da luz. Não que a luz seja melhor que as trevas. Esse jogo de dualidade existe, mas para você se purificar, você tem que escolher a luz, porque se você escolher o lado das trevas, talvez você tenha até mais prazer nesse mundo, né, materialmente falando, mas você vai continuar aqui encarnando aqui, e vai continuar em esquecimento, vai continuar um sonâmbulo, sem saber para onde você está indo. Mas se você escolhe a luz, você começa a dar uma abertura interna, né, para que essa luz de Budi, da razão, né, de Buda, a luz de Cristo, se manifeste na sua vida e você caminhe como um Cristo, como um Buda, como um devoto de Deus, de Krishna, aqui nesse mundo que é a mente de Deus. Apesar de cada um ter uma mente, né, cada espírito ter uma mente, todas essas mentes, elas são derivadas da mente de Deus, certo? De Vishnu. Por isso que ele está dentro do nosso coração. Então nós estamos, fisicamente falando, dentro da mente de Deus, e a mente de Deus está dentro de nós. Se você usa sua mente para se sintonizar com a mente de Deus, você cria o quê? Uma transcendência. Essa transcendência é chamada nas escrituras o modo da bondade pura. Então aí, a pureza de novo. Né? O modo da bondade, dentro dos 3 modos da natureza, é o modo do conhecimento. É o modo onde você cria um ritmo de aprendizado. Só que não adianta saber todas as escrituras, estudar, ter lábia para falar de Deus, de citar textos espirituais. Não, você tem que ir para a bondade pura, ou seja, o contato com Deus. Aí, fazendo isso, é o que falamos aqui, ó, é o começo, né? O serviço devocional puro traz alívio imediato para todos os tipos de aflição material. Todo mundo nesse mundo está aflito, está sofrendo, certo? Aí, mas o karma bom, não tem karma bom e karma ruim, tudo é sofrimento, só que quem está no karma bom está sofrendo menos. Seria em tese assim. Né? Tanto que quem tem muito dinheiro, quem tem muita fama, você vê que essas pessoas estão se matando, se suicidando, né? Elas estão depressivas, tomando muito remédio, muitas drogas, são pessoas arrogantes, orgulhosas, pessoas que realmente aumentaram o falso ego com bom karma, não souberam usar o bom karma. Então, se você tem um bom karma, oferece o seu karma bom para Deus, um karma que tem menos sofrimentos, né? Porque você não pisou na bola tanto para ter um mau karma. Mas o mau karma e o bom karma, às vezes o mau karma é melhor que o bom karma, porque pelo menos o mau karma você se volta mais para Deus. Você estava sofrendo mais, aí você começa a rezar. Então, de alguma forma, né, como Krishna fala lá no capítulo 7 do Bhagavad Gita, né, os aflitos é uma categoria de pessoas com chances grandes de serem devotos puros. Né? O aflito, o curioso, aquele que busca riquezas e o sábio. Isso está lá no Bhagavad Gita. Então, Krishna fala, essa aflição às vezes é melhor do que uma pessoa que não está sofrendo tanto, porque tem né, uma conotação material mais confortável, mas essa pessoa aqui ela está mais perdida do que essa. Aí a moral, as qualidades, tudo vão sendo deturpadas, porque a pessoa acha que com o falso ego dela, com o dinheiro, né? Como a gente pode ver aí na política, os empresários aí famosos, eles se acham os donos do mundo, né? E essas pessoas estão sofrendo muito.
e estão criando reações para a vida delas que vão levar elas para mundos infernais, conforme Krishna fala, lá no capítulo 16. Essas pessoas vão tudo para um reino infernal, porque usaram, né, as dádivas, os méritos, os créditos espirituais para usar de uma forma irrelevante, uma forma superficial. Então está todo mundo aflito nesse mundo e por isso que as pessoas buscam prazer, certo? Isso é lógico. Se você está se sentindo insatisfeito, se sua vida está uma porcaria, né, dentro daquilo que é o seu ideal de vida, dentro da programação das trevas, então você vai tentar buscar desfrutar de alguma forma, vai buscar algo, alguma situação, alguma pessoa que você fala assim, não, eu tenho que ter prazer nesse mundo. E aí é que está o erro, porque nesse mundo só tem aflição material. O mundo material não é um mundo feliz, o mundo material sem a consciência de Deus, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Mas quando você está na consciência de Deus, na consciência de Krishna, na alma, quando você está usando todos os seus corpos inferiores, né? O corpo físico, corpo de energia, né? O corpo astral e mental, que são a base da personalidade, quando você está usando todo a sua personalidade para servir a sua alma, que é o seu gerenciador de tudo isso que está acontecendo, então a sua alma ela se rende a Deus através da inteligência que compreende que somos um espírito, somos partes integrantes de Krishna, somos servos amorosos de Krishna, eternos, e devemos nos render a Deus se quisermos alguma satisfação nesse mundo, porque como você vai ser satisfeito nesse mundo se você está se identificando com algo que você não é? Esse corpo material, entende? Até mesmo o semideus que está lá no corpo celestial, se ele está se identificando com o corpo mental dele, o corpo celestial, né? No Devakan, que eles falam, Devakan, o mundo dos deuses, então essas pessoas também estão sofrendo, estão aflitas, tá? Ninguém está livre no mundo material, até o Senhor Brahma, que é o ser mais elevado desse mundo, por ele estar nesse mundo, tem uma influenciazinha de aflição. Então Krishna fala, venha para o reino bem-aventurado, onde todo mundo é feliz, onde tudo é agradável, onde tudo é consciente, tudo é amoroso, né? Onde todo mundo está bem, não tem ansiedade, não tem insegurança, não tem nada. Ou você pode, nessa forma humana, que é incrível, maravilhosa, pegar a sabedoria do Bhagavad Gita e manifestar Vrindavana ao mundo espiritual do seu coração. Por isso que o Mestre Cristo fala, né? Primeiro busca o reino de Deus, se situa nesse reino feliz, que é o reino da alma, o reino eterno. Situando-se no reino de Deus, você naturalmente vai receber por acréscimo tudo na sua vida, porque Deus está controlando tudo, e a partir do momento que você está no mundo espiritual, vivendo como um espírito puro, como você é, sempre vai ser, você passa a co-criar com Deus tudo que você quiser, porque não existe assim, Deus ele não quer te dar isso, ou Deus quer te dar isso, não tem isso, não existe essa coisa, existe que você é uma parte integrante de Deus, um Deus minúsculo em potencial, e você pode criar o que você quiser com a sua mente. A sua mente é feita para criar. Através do sentimento e da mente, você atua na energia, e essa energia manifesta tudo que você quiser. Um devoto puro, né, um mestre, um yogi avançado, tudo que ele pensa, ele manifesta imediatamente, como um milagre, né? O cara bota a mão em cima de outro ali, pá, curou. Né? Tem gente que manifesta as coisas, se pega na mão, manifesta o que ele quiser, ouro, manifesta tudo, né? Tem até a história aí lembrei eu estava lendo do Saint Germain, né? Ele não envelhecia, ele tinha um poder sobre a carne e também manifestava o que queria, né? Ninguém sabia de onde vinha a riqueza dele, porque ele atingiu esse poder da alquimia, da transmutação espiritual, e ele ensina aí, tem uns livros bons dele que ele ensina, e a gente tem que aprender a praticar, porque agora nós estamos entrando na quinta dimensão, e agora as coisas estão mais fáceis. Porém, as trevas, elas começam a querer exercer um cerco mais forte, porque elas estão perdendo. E daí, quando você tem consciência de, estou entrando na quinta dimensão,
Então, enquanto eu estou fazendo o meu exercício espiritual nessa forma humana, nessa atual encarnação, nesse planeta Terra, nesse universo do Senhor Brahma, eu devo exercer a minha vida com sabedoria e consciência, imprimindo amor, não assim, eu vou amar aquela outra pessoa porque eu tenho que amar aquela outra pessoa, porque Deus falou que eu tenho que amar, não é isso, você vai ser um ser de amor, compreende? Não há como você não amar a qualquer coisa, amigos e inimigos, né? Como Jesus fala, né? Isso que significa, né? Amar o inimigo. Você tem que amar o inimigo, mas porque não existe o inimigo ou amigo. Se você é um ser de amor, você simplesmente ama, você emana amor. Assim como Deus. Deus é imparcial. Deus é neutro. Ele é a fonte suprema do amor, que é representado por Srimati Radharani. E Deus, ele simplesmente ama. Aí você fala, mas Deus não vai me amar porque eu não sou qualificado, porque eu sou impuro, que eu sou contaminado. Não, pelo contrário, Deus ele não está te julgando. Mas na medida em que você desenvolve o seu amor para Ele, por Ele, né, esse amor vai ser correspondido. A neutralidade ela existe só no ponto em que você não está sintonizando. Se uma pessoa vem aqui agora e interage comigo amorosamente, o meu amor vai sair para ela e o amor dela vai sair para mim. Mas a gente não está assim, eu amo você, não é assim. Lá em Vrindavana todo mundo ama a Krishna porque ele é a fonte desse amor, entende? Ele é a fonte desse amor que você está buscando, né? Esse é o néctar pelo qual você está ansiando há bilhões e bilhões de vidas aqui. Apesar de vários mestres virem, né, falar isso, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, logicamente as trevas, né, pelo menos nos mundos que são mais trevosos, vão eliminar esses espíritos que estão falando sobre Deus, sobre a luz divina, sobre o amor, sobre a gratidão, sobre você viver em paz nesse mundo. E através dessa paz, no Bhagavad Gita, Krishna fala que vem a felicidade. A felicidade só vem quando você está situado no espírito, em conexão amorosa com Deus, em serviço devocional, usando os seus momentos para estar sempre sintonizado com Krishna, através do ouvido, falar, de toda aquela história, e aí você passa, né, a viver sem aquele não, eu tenho um objetivo material, eu tenho que chegar a tal lugar, tenho o futuro. O devoto não está nisso. Ele está vivendo no espírito, aqui e agora. Não tem o passado. Passado é do corpo, é da mente. Futuro é do corpo e da mente. Se você está vivendo no espírito, você sabe que vai ter um caminhozinho aí, temporário de 100 anos, desse corpo, mas você saiu desse movimento do tempo. Isso é difícil explicar, certo? Porque existe um movimento transcendental, um movimento espiritual. E quando você entra nesse movimento espiritual, que é exatamente quando você se purifica, você atinge esse estado de consciência, então você sai dessa loucura das pessoas, né? Que estão sofrendo terrivelmente porque como vai ser meu futuro, o que está acontecendo, aquele governo, aquela religião, esse mundo, a terra é plana, a terra é redonda, o que vai acontecer, uma guerra ali, uma doença aqui, aí a pessoa começa a ficar... Aí Krishna fala, eu estou no seu coração, eu estou te conduzindo. Quando você entra nessa esfera mais transcendental, que advém da pureza do serviço devocional puro, que vai te aliviar de imediato de todas as aflições materiais. Então você não tem que tentar fugir dos problemas, das preocupações, né? Como diz o mestre Cristo, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Já basta o que está acontecendo aí dentro do seu processo de evolução nessa forma humana. Vive hoje, não se preocupa com amanhã, certo? Então a gente está aqui batendo na tecla, mas é difícil falar, quem tem a realização disso e está vivendo nisso, falar para uma pessoa que está buscando a vida espiritual de uma forma morna, que não está se rendendo a Deus, que está querendo servir a Deus e a Mamon, né? Mamon é o deus da riqueza, do desfrute material. Então o Mamon não tem problema nenhum, você pode ter dinheiro, você pode desfrutar da vida material, mas você não pode perder a consciência espiritual.
Então Krishna no Bhagavad Gita fala, olha, desfrute moderadamente desse mundo, certo? Você tem um corpo, o corpo tem desejos, né? O corpo astral, desejos que são intrínsecos a querer se satisfazer. Enquanto você não se tornar um devoto puro mesmo, um Paramahansa, um Jesus Cristo, um Buda, né? Uma encarnação superior, você não pode se cobrar também tanto assim, entendeu? Senão você vai ficar neurótico. Há desejos, há vontades, há necessidades. E você observa isso, é o meu corpo, é a minha mente. E a não interação disso, você vai se refinando cada vez mais, né? Evitando certas coisas que você fazia mais exageradamente, você vai deixando de lado, certo? E você vai dando mais atenção para o lado espiritual e vai avançando, e depois você vai chegar no estágio de visão, que você vai olhar as pessoas sofrendo, aflitas, né? Mas você vê que elas estão completamente apegadas à energia material, identificadas com o corpo material. Elas vivem como falsos egos, exigindo, né? Elas acham que são o centro do mundo. Acham que tem que ser elogiada, que não pode ser criticada, que o modo dela de pensar que é o certo, que tem amigo, que tem inimigo, dia bom, dia ruim. Então isso para o devoto já não existe, ele já atingiu uma concepção de consciência, onde ele vive em Deus e deixa a vida acontecer. Mas deixa a vida acontecer num aspecto superior. Mas por que a vida vai acontecer no aspecto superior? Porque a vida nada mais é do que o reflexo do espírito e da sabedoria e do amor que esse espírito contém. E daí estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Certo? Porque o espírito não é desse mundo material, cheio de aflições e sofrimentos, misérias. Tá? O espírito, ele é de Vaikuntha Loka, ele é de Vrindavana. Mas ele pode viver aqui nesse mundo criando uma situação de Vrindavana. É isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, vem exemplificar nesse modelo de um devoto puro, que é Krishna dando exemplo de um devoto puro. Não assim no grau de Chaitanya Mahaprabhu, né, porque ele estava completamente expressando o humor de Srimati Radharani, ele estava expressando o amor supremo. Nós, dentro do nosso amor, dentro das nossas limitações, no nosso estágio de evolução, a gente vai manifestar o amor, né, por Deus dentro daquilo que é o nosso time, né, o tempo divino. E a partir do momento que você faz isso sem ansiedade, quando você se rende a alguma coisa, você não fica exigindo de Deus que ele faça isso, que ele faça aquilo, não. Você se rende a Deus, e mesmo que nessa vida não for acontecer nada para você, se não tiver nenhuma revelação, não tem problema. A rendição é isso, é se entregar totalmente. E aí Deus, pela misericórdia dele, ele vai passar para você, e com certeza ele vai passar, que é isso que ele está querendo o tempo todo, que você chegou nessa forma humana, é isso que ele está querendo. Usa a inteligência para discernir entre aquilo que é favorável para a sua evolução e aquilo que é desfavorável. Aquilo que é desfavorável, mesmo que você possa usar de uma forma mais moderada, você tem que orar e vigiar para saber que, se você der muita atenção, aquilo pode te derrubar do seu campo espiritual. Certas associações, né? Televisões, certos filmes, certas músicas, enfim, tudo que for inútil para o espírito. E você passa naturalmente um gosto superior, você vai se associar com tudo que tem o gosto divino, o gosto espiritual, que é o Sri, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Então é isso que está glorificando. Se você não fizer isso, sinto muito, não dá para caminhar na pressão, ficar aflito por um lado e carente, tentando buscar a solução em Deus como uma bengala, uma religião. Então não dá. Ou você se rende a Deus, muito simples, entendeu que ele é Krishna, canta o santo nome, lê o Bhagavad Gita, ouve devotos que estão falando de Krishna e segue sua vida tranquilamente, dia após dia, com imensa tolerância, né, paciência, com respeito a tudo, a todos, com humildade, e aí você vai chegar lá, eu garanto para você, e você vai ficar muito feliz, você vai dizer, agora entendi o que o Bhakti Alemão falou, e realmente realizei que não é algo assim, que é só da minha cabeça. Ok?
um beijo no coração, adorei estar aqui mais uma vez com vocês, muita luz, muita paz, que Deus abençoe o caminho de todos vocês, amo vocês, Haribo!